Fala pessoal, meu nome é João Pedro e aqui a gente vai resolver essa questão aqui da prova, né, do IME, segunda fase desse ano, né, na parte de física. Ele diz o seguinte, a figura 1 mostra uma casca metálica condutora de espessura A com uma partícula de carga mais Q fixada no centro de uma cavidade esférica no vácuo de raio A. Ou seja, está aqui, já está aqui exatamente a nossa figura 1. Já a figura 2 mostra uma casca de mesma espessura A com uma cavidade esférica de raio 2A e também com uma partícula de mesma carga mais Q fixada em seu centro. Dado o seguinte, a constante eletrostática do meio é K, observações. As hastes que fixam as cargas são constituídas por material isolante. As cascas estão muito distantes as cascas estão muito distantes uma da outra, né? Inicialmente, cada casca esférica possui carga total nula e o potencial elétrico no infinito é nulo. Ok. Considerando a geometria das figuras, na letra A, calcule o potencial elétrico em R igual a A no circuito da figura 1. Beleza, então, basicamente, tá aqui um esboço do que eu tenho da figura 1. Ok, então eu tenho inicialmente uma carga mais Q, certo? Aí essa carga mais Q vai exatamente gerar uma indução, uma indução nessa superfície interna da nossa casca esférica, que vai ser simplesmente ter carga menos Q. Mas como ele me diz que a carga total da casca esférica tem que ser nula, como essa carga aqui ela é menos Q, a carga externa ela tem que ser quanto? Mais Q. Para quando eu somar, ela zerar. Pronto, acabou. Então, basicamente, aqui é o nosso esquema, é exatamente esse esquema que eu tenho. E aí ele quer saber quanto que é o potencial para R igual a A. Para R igual a A, para R igual a A vai ser essa região aqui, ó. Vai ser toda essa região aqui, ó. Certo? Ok, que eu chamei, né, de B. Ok. E aí como é que eu posso calcular o potencial exatamente não só para essa região, mas para outras regiões? Assim, ó. O potencial de VB, ele é o potencial próprio dele. Eita. O potencial próprio dele mais o potencial da vizinhança. Certo? Ó, basicamente eu posso fazer essa conta através disso. O potencial dele mesmo e o potencial devido à vizinhança. Certo? Ok, então quanto é que vai ser? O potencial próprio dele vai se dar justamente pelo fato de ter uma carga menos Q. Então pode ser descrito assim, menos K Q sobre a distância, né? A distância no caso é o raio A, né? Já que a gente está tratando de uma região esférica, né? Ok. Já o potencial da vizinhança, eu vou ter o potencial causado por essa partícula aqui, que vai ser KQ sobre A, mais o potencial relacionado a essa superfície externa, ok? E aí o potencial relacionado a essa superfície externa, lembrando, ela vai ter um raio aqui de 2A nessa parte externa. Então, aqui vai ser KQ sobre 2A. Então, vai cortar aqui, então o nosso VB ele vai ser quanto? KQ sobre 2A. Ok? Isso aqui, essa expressão que eu fiz inicialmente é para qualquer caso, para qualquer ponto, né, nesse interior. Ok. Só que aí, né, dava para fazer por outro raciocínio. Qual? O raciocínio é o seguinte: como a região entre a superfície externa e interna, ela é um condutor, eu sei que o potencial é constante. Se o potencial é constante, pô, velho, porque lembra, essa região aqui, ela é uma região condutora. Então o potencial nesse ponto aqui, nesse ponto B, ele é igual a um potencial aqui, um outro ponto qualquer nessa superfície externa, ok? Já que é um condutor. E aí a propriedade do condutor que a diferença de potencial simplesmente no interior dele, né, vai ser exatamente constante. Já o campo elétrico, né, ele vai ser nulo. Ok. E aí, exatamente eu tenho isso daqui. Então, vamos aqui para a letra B. Na letra B, a gente vai pegar esse mesmo desenho e trocar algumas coisas. Na letra B, ele pede o seguinte,
esboce o gráfico de potencial elétrico versus R para o circuito da figura 2, destacando os valores de potencial em R igual a A, R igual a 2A e R igual a 3A. Ok, ó. Então é o seguinte, deixa eu tirar ó, esses valores e substituir pelos da figura 2, ó. Aqui vai ser 3, aqui vai ser 2, aqui vai ser 2 e aqui vai ser 3. Ok. A gente vai apagar isso aqui, ó. Então vai continuar o mesmo princípio. Ok. Só que aí o que a gente tem que fazer? Tem que montar um gráfico. Certo. Então vamos montar esse gráfico aqui, ó. Vamos botar assim, ó. Ok. Deixa eu pegar isso aqui e dar uma baixada mais aqui, ó. Pronto. Ok, então aqui ó, tá o gráfico. E aí eu quero saber como é que ele é. Então eu tenho simplesmente uma região aqui, ó. Essa primeira região é para R igual a A. Eu tenho essa outra aqui, ó, que é para R igual a 2A. E eu tenho essa daqui, ó. Deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu pegar essa aqui e jogar um pouquinho para cá. E aqui eu tenho simplesmente, ó, para R igual a 3A. Ó. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou até aumentar isso aqui, ó. Não tem problema. É pra... Eita. Pra não ter problema com relação à distância, não. Quero deixar bem expressivo. Ok, ó. Então, o que a gente vai tomar inicialmente? Cara, bora tomar o seguinte. Bora tomar inicialmente o valor entre o raio, né, um Rzinho, que a distância ele vai entre 0 e 2A. Vamos lá, ó. Entre 0 e 2A, ó, 2A e 0, como é que é o potencial desse cara? Ó, detalhe, ó, o potencial, velho, não pode ser 0. Não, o potencial, no caso, para R igual a 0, ele não vai ter uma implicação legal, não. Certo? Ok. Então, a primeira coisa é o seguinte, quanto que é esse potencial aqui, ó? Esse potencial eu vou ter que fazer esse princípio aqui, ó. Eu vou ter que fazer esse princípio aqui, ó. Em que este V próprio, eu estou pensando simplesmente numa determinada região que tem um raio R, que vai estar nesse intervalo aqui. E aí ele vai descrever exatamente uma determinada circunferência, né, que a gente sabe, em que a carga nessa região vai ser descrita pela mesma carga pela carga exatamente da própria partícula, certo? Ok. Então o que a gente pode dizer? Que isso aqui vai ser K Q sobre R, certo? Para medido exatamente por essa partícula. Agora para esta daqui, ó, como eu estou tomando entre aqui, ó, 0 e 2A, eu estou incluindo o 2A, eu tenho simplesmente que o potencial nessa região eu já sei. Quanto é que ela vai ser? K Q sobre 2A. Isso aqui, ó, é simplesmente um valor simplesmente para essa região interna. Ok. Já para a região externa vai ser K Q sobre 3A. Ok, ó? Então, isso daqui é o potencial entre esse Rzinho entre 2A e 0. Então o que eu posso entender, expressar que esse potencial ele vai ser KQ sobre R. Aí se eu fizer um meio menos um terço, vai dar simplesmente 1/6. Então vai ficar KQ sobre 6A. Então isso daqui, ó, é o potencial nessa região entre o R entre 2A e 0. Certo? Ó? Ok. E lembrando, eu só apliquei isso daqui. Certo. Agora, o que a gente vai fazer? Bora calcular os potenciais. Como ele quer que eu expresse, ó, bora calcular os potenciais para esse R igual a A. Se eu fizer R igual a A, né, ó, aqui vai ficar 1 menos 1/6. 1 menos 1/6 é 5/6, ó. Então, o que eu posso dizer que vai ter um valor aqui, ó, 5/6 de K Q sobre A, ó. Este aqui, ó, que vai bater aqui, ó, pum. Vai bater simplesmente, ó, vai bater simplesmente nesse ponto aqui, ó.
Ok. E aí eu vou ter também um outro valor, que vai ser quando ele tiver igual a 2A. Que é quanto? É só você pegar este R e colocar 2A. Se tu pegar o R e colocar 2A, quanto é que vai dar? Pô, velho, vai ficar 1/2 menos 1/6, que vai dar quanto? 1/3, né? Ó. Ok, ó. Então o que eu posso fazer aqui, ó? Nesse ponto, eu vou ter que aqui, ó, lembrando, exatamente nessa região, vai ser 1/3 de Q sobre A. É o potencial medido aqui, ó, exatamente, né, exatamente quando ele é A e 2A. E aí, cara, o que a gente pode expressar? Cara, a gente pode expressar como é que é mais ou menos esse gráfico, ó, dessa região de A para 2A, porque lembre, ó, o potencial, ele vai cair com o inverso da distância, né, certo? O potencial ele vai diminuindo com o inverso da distância. Então, ele seria um gráfico mais ou menos assim, ó, nessa região, ó. Ok, ó? Ele seria mais ou menos dessa maneira, certo? Agora, eita, deixa eu diminuir um pouco isso aqui, ó. Pronto, ó, melhor. Que eu vou ter exatamente esse ponto aqui expressivo, esse ponto aqui e esse ponto aqui, ó. Então agora eu tenho que ver agora como é que se comporta o potencial para simplesmente o R entre 2A e 3A. Ok, mas isso aqui é fácil de ver. Por quê? Porque 2A e 3A, que região é essa? É essa região aqui, ó. Ou seja, é a minha região condutora. Ah, tá. Então, se é a minha região condutora, eu sei que o potencial nessa região ela é constante. Que vai ser quanto? Esse 1/3 de KQ sobre A. Ah, tá. Então, ó, esse potencial ó, daqui para cá, ó, ele vai ser o quê? Ele vai ser simplesmente constante. Que vai valer quanto? Isso daqui. Ok? Certo. E aí depois disso? Depois simplesmente do R ele sendo maior que 3A. Quanto é que vai ser aqui? Então esse cara, já colocar aqui, ó, vai ser 1/3 de K que é sobre A. Ok. Agora para o terceiro caso, em que o R ele é maior ou igual que a 3A, o que eu vou ter? Eu vou ter que o potencial de R vai ser o potencial que vai depender de uma distância. Aqui, ó, por exemplo, eu posso pegar um determinado ponto aqui qualquer, ó, por exemplo, esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. E aí, a distância desse ponto até essa carga, ele vale um R. Ele é R, ó. Ok. E aí, quanto é que vai ser simplesmente esses potenciais dessa região, exatamente da nossa casca esférica, com relação a esse ponto? Cara, simplesmente como eles vão ter as mesmas, ele vai ter a carga aqui total nula, a contribuição naquele potencial só vai se dar pela nossa partícula, né, ó? Ok. Então, se dá somente nossa partícula, então eu posso dizer que esse potencial aqui, ó, ele vai ser como? Ele vai ser simplesmente Kq sobre A. Não, A não. Dividido por R. Então, como ele cai pelo inverso da distância, ele vai decrescer assim, ó. Pronto. Então, isso daqui, ó, é o gráfico pedido aqui, ó, nessa questão aqui, ó, da prova do IME, ó. Ok, aí deixa eu botar assim, ó. Bota tudo aqui, ó. Pronto, aí faz isso aqui, ó. Pega isso aqui, copia, tira, aí cola. Pronto. Pronto, ó. Então esse aqui é o gráfico, ó. Pedido nessa questão aqui, ó, na prova, né, do IME, ó. Certo? Aí também tem um detalhe, que é o seguinte, tu poderia pensar para fazer essa terceira, esse mesmo raciocínio. O V próprio seria exatamente o V exatamente dessa carga aqui, e somar com os V exatamente dos potenciais relacionados a essas cascas esféricas. Mas eu sei que simplesmente, como
elas vão simplesmente descrever uma circunferência, que é essa região aqui é uma circunferência, que é uma outra circunferência. Quando eu estou pegando de um potencial agora fora, ele simplesmente vai depender somente desse R, né? Ó. Não vai envolver esse 2A e nem esse 3A, né? Ó. Certo? Eu poderia pensar nesse modo. Aí, nesse caso, eu teria o potencial relacionado à esfera, que seria KQ sobre R. O potencial relacionado a essa superfície interna, que seria menos KQ sobre R. E esse potencial relacionado à superfície externa, que seria mais KQ sobre R. Eu poderia pensar dessa maneira, né? Ó, em vez da carga nula. Então, uma outra alternativa aí. Ok. Então, agora o que eu posso fazer? Cara, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer agora a letra C, ó. Deixa aqui a letra C. A letra C eu vou precisar das duas figuras, ó. Dessa daqui. É dessa daqui. Certo? Ó, dessa daqui eu vou até diminuir ela, ó. E vou pegar essa aqui também. Ok? Ok. Aí agora a gente já saiu da parte mais difícil. A parte mais difícil dessa questão eu diria que é a letra B. A letra C, ela é difícil? Não. Só aplicação de conceitos da eletrostática. Ok. Aí deixa eu tirar essas cargas aqui, ó. Que elas não vão estar mais, ó. Eita, caramba. Ok, ó. Então é o seguinte agora. Na letra C, ele diz o seguinte, ó. Após curto-circuitar as cascas com um fio metálico muito longo e depois de algum tempo retirar o fio, determine as cargas resultantes após o equilíbrio eletrostático nas superfícies internas e externas de cada uma das cascas. Ok. Então, as cascas elas estavam isoladas, né? Ó. Aí eu vou colocar simplesmente um fio metálico longo e conectar elas aqui na superfície externa. Então, as cargas que vão sofrer alteração vão ser somente na superfície externa, certo? Ó, já que o ponto do contato do fio vai ser nessas regiões, nas superfícies externas. Então, as cargas que eu tenho na superfície interna, elas não irão se alterar, certo? Ó, ok. Então, o que a gente pode pensar aqui? Ó? A gente pode pensar principalmente no princípio da conservação das cargas. Por quê? Ó? É o seguinte, quando depois, né, eu fiz o experimento, né, eu coloquei exatamente depois depois de algum tempo eu vou retirar o fio. E aí, quando eu retirar o fio, o que eu vou ter? Eu vou ter uma carga, aqui, ó, que eu vou chamar de Q1 nessa daqui e eu vou ter uma carga Q2. Então, pelo princípio da conservação das cargas, eu posso dizer o seguinte, ó, quem é a carga inicial? A carga inicial é essas cargas mais Qs que eu vou ter na superfície externa, que vai ser, então, quando eu somar vai ficar 2Q. Já no final vai ser Q1 mais Q2. Só que também eu sei de uma coisa, que nessa nova situação de equilíbrio, não, que eu tenho uma situação aqui de equilíbrio eletrostático, eu sei o seguinte, que os potenciais nessas regiões externas têm que ser os mesmos. Certo? Ó? Certo? Os potenciais nessas regiões externas, elas têm que ser os mesmos. Ok? Então o que então o que eu posso dizer, ó, eu posso dizer o seguinte, que o potencial sendo uma constante, então o potencial dessa região aqui externa é igual dessa daqui. Então vai ficar quanto? Para a primeira vai ficar K Q1 sobre o raio, que é 2A, que isso aqui é igual a K Q2 sobre simplesmente 3A. E aí eu não sei muito bem em questão do sinal. Depois eu vejo, depois aqui equacionando eu vou descobrir como é que é o sinal de cada uma delas. Então daqui eu descubro o seguinte, que Q1, ó, ele é quanto? Ele é 2/3 de Q2.
Ok, ó. Certo? Então, exatamente, sabendo exatamente desta informação aqui que eu tenho, eu posso pegar isso daqui, ó, e jogar aqui. Certo? Então, o que vai ficar, então? Vai ficar o seguinte. Deixa eu botar assim, ó. Deixa eu fazer... Não, vou deixar assim mesmo. Vou pegar isso aqui. Vou dar simplesmente um destaque. Certo, ó? E aí eu vou jogar, aí eu vou pegar essa expressão e jogar aqui, ó. Pronto. Então quando eu fizer isso, ó, vai ficar assim, 2Q é simplesmente 2 terços de Q2 mais Q2. Então isso daqui, ó, é 2Q é igual a simplesmente 3. Aí 2 mais 3, 5. 5Q2. Então quanto que é Q2, meu? Q2 é simplesmente 6 quintos de Q. Certo? Ó? Ok. Então, a carga na superfície externa, que é uma das respostas, né? Esse Q1 vai ser simplesmente 6 quintos de Q. Agora, se eu pegar esse cara e jogar aqui dentro, quanto é que vai ser esse nosso Q1, ó? Sabendo exatamente, ó, dessa informação aqui. Se eu fizer isso, vai ficar simplesmente 2 terços, aí que multiplica 6 quintos. Aí vai ficar simplesmente É, é. Aí simplificando. Simplifica por 2, aí vai ficar 4 quintos, ó. Simplifica o 6 com 3, ó. Verdade. Então isso daqui, ó, é também uma das minhas respostas. Certo? Mas também, né, ele quer também, né, que eu determine as cargas resultantes, né, nas superfícies internas e externas de cada uma das cascas. Para essa daqui, ó, eu vou chamar de 1, chamar de 1. É que eu vou chamar de 2. Para essa primeira aqui, eu tenho que a carga interna ela é menos Q. A carga externa, essa aqui, ó, é 4 quintos de Q. E eu sei, ó, que a carga total é quanto? A carga total é a soma que carga total 1 é a soma das cargas internas com externas. Ou seja, isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar menos Q sobre 5. Ok, ó? Então, ó, deixa aqui, ó. E aí, ó, a gente coloca simplesmente isso aqui, ó. Pronto. Então, esse aqui, ó, é uma das minhas respostas, né? Mas aí agora a gente vai fazer agora para 2. O mesmo esquema, ó. Até para facilitar, ó. Já faço esse aqui, aí só copio e cola. Pronto, ó. Deixa eu pegar esse aqui agora, ó. Na verdade eu vou fazer assim, ó. Fazer assim que fica melhor. Te expande assim, ó. Ok, ó. Vai ter que tirar isso aqui, né? Ok. Então aqui para a 2. Então para 2. Eita, copiei errado. Para 2. Quanto é que isso aqui vai ficar? Vai ficar o seguinte, ó. Para 2. A carga interna é menos Q. A carga externa agora ela é 6 quintos de Q. Ela é 6 quintos de Q. E aí se eu somar a carga interna com a carga externa vai dar mais Q sobre 5. Então, olha só que legal, ó. Então essa daqui, ó, é a minha resposta, ó. Aqui é a resposta, ó, dessa questão aqui, ó, da prova, né? Do IME, ó. Uma questão interessante de eletrostática. Aí a gente pode fazer isso aqui, a gente pode pegar, copiar tudo. Copia, tira e agora coloca. Pronto, ó. Certo, ó? Então basicamente aqui, ó,
são essa aqui são a resposta exatamente desta questão da prova, né, do IME. Então, basicamente esse foi o vídeo.